Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza. Olá, aqui eu e você com mais um programa Medicina em Destaque, trazendo para você curiosidades. Hoje no programa nós vamos ter a oportunidade de saber sobre obesidade, o que é a obesidade, quais as causas, qual o comportamento, quais sinais e sintomas. Vamos aprender também um bom diagnóstico, conduta terapêutica e a nossa convidada de hoje é a doutora Karina Moura Brito. Ela vem por isso vocês estão percebendo o cenário diferente, mas isso é a natureza que propicia, é uma oferta, é assim a maneira de tratar quem vem de outro estado. Ela vem de Pernambuco, lá de Recife, exclusivamente para o nosso programa, mas também tem outras informações que ela vai passar, quais os verdadeiros motivos de estar aqui nessa tão bela terra. Doutora Karina, muita alegria em recebê-la aqui, o programa é seu, Medicina em Destaque. Muito obrigada, doutor Dilon, um colega, para que me convidou para falar para o público de vocês, os telespectadores do Medicina em Destaque. É uma honra estar aqui tendo uma conversa e ajudar todos que precisam saber dessa doença, que atinge muitas pessoas nos dias atuais. Como foi a viagem? Como é que está se sentindo nessa terra maravilhosa aqui? Eu amo o estado de Alagoas de vocês, São pessoas que têm uma receptividade maravilhosa, tenho vários amigos, enfim, eu amo a cidade de vocês. O nosso tema hoje é sobre obesidade, Isso. E a pessoa que vai falar, a sua pessoa vai dizer para nós e para nossos telespectadores o que é a obesidade. Então, a obesidade hoje, pela Organização Mundial de Saúde, ela é considerada uma doença crônica, progressiva, com grandes chances de recidiva. Então, hoje a definição é qualquer excesso de gordura que traga algum prejuízo à saúde é considerado obesidade. E quais são... Tem um poeta, eu gosto muito da poesia, o cordel, ela chegou aqui no Nordeste e se estabeleceu. Conheço muitos cordelistas pernambucanos, paraibanos, alagoanos, mas o Gaudete Bandeira, ele diz: o excesso de gordura e peso no organismo, assadura, sudorese, insônia, sedentarismo, dores nas pernas, inchaço, fadiga, estresse, cansaço, gula e compulsividade, fatores ambientais podem ser alguns sinais e sintomas da obesidade. É isso mesmo? Nossa, resumiu tudo. Eu quero até esse cordel aqui para eu usar no meu dia a dia, porque realmente resumiu tudo aí o que é realmente a obesidade, Obesidade é uma pessoa que está num estado realmente inflamado e ele não se dá conta, e aquele acúmulo de doenças crônicas que andam junto com a obesidade, também são doenças que têm predisposições a outras doenças, câncer, já chegam com pacientes hipertensos, diabéticos. Então, todo mundo trata as outras doenças, mas não trata a obesidade, Ele, inclusive, quando vai tratar outras doenças crônicas como a hipertensão, considera-se que o cardiologista pergunta: vamos começar a iniciar uma atividade física, fazer um protocolo alimentar para ver se você não, essa pressão normaliza, e não. E aí alguns pacientes não conseguem aderir a esse programa e ao programa de alimentar e iniciam os medicamentos para pressão. Mas para a obesidade tem uma grande resistência. Eles não se dão conta que eles são doentes, que eles precisam de ajudas. E aí eles vão buscando outros caminhos, dietas restritivas que despertam outros gatilhos, aí compulsões alimentares, ansiedades. E não vai, eles já são pacientes que eles já são sensibilizados, eles têm que ser acolhidos. Eles já foram para muitos lugares e não tiveram sucesso, não conseguiram aderir ao tratamento. E isso realmente é muito difícil. Sim. E eu fui uma dessas pacientes, Eu comecei aí também, Ao longo da minha caminhada como médica, eu fiz especialidade em mastologia pela Universidade Federal de Ceará, e nesses 12 anos de ambulatório, de clínica médica e de mastologia, eu não via a mama, eu sempre via a paciente como um todo, então eu tinha que estar ali buscando. Mas olha,
veja a sua dieta, a dieta pode dar câncer, a mamografia não é que vai fazer a prevenção, ela é um diagnóstico precoce, você tem que fazer sua parte, faça uma atividade. Nesse percurso, com meus plantões noturnos, como trabalhadora noturna, fui ganhando peso, aumentando de peso. E aquilo dali me viu na clínica que várias doenças foi estavam... inquietando para dizer assim, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Que eu faço, né? E aí eu fui estudar sobre isso ao longo do caminho, né? Fui fazer outras pós-graduações de fisiologia hormonal, epigenômica molecular. Eu sempre gostei muito de bioquímica e fisiologia na minha faculdade e... Paralelamente, aquilo dali eu tentava aplicar comigo, mas assim, eu não tinha mantido o foco, eu não tinha conseguido. Daí eu fiz uma pós-graduação em obesidade e sarcopenia e durante a pandemia eu entendi que ali eu precisava me cuidar, porque eu estava na linha de frente e era uma obesa, inflamada, e eu precisava agir. E vi minhas limitações funcionais e precisava tomar conta de mim e dos meus pacientes. E aí, com as redes sociais, eu comecei a mostrar meu dia a dia, né, interagir com todos e ajudar pessoas. E aquelas pessoas foram se sensibilizando e pedindo ajuda, não só para o Covid, porque o Covid também, a gente viu que a obesidade, a hipertensão, as comorbidades, né, as complicações estavam ligadas ao obeso, e elas me pediam ajuda. E eu fui mais estudar sobre isso. E aí foi dando certo, né? Que eu tive tempo, paciência para juntar todas essas informações e começar a realmente me dedicar a esse tratamento e ao combate à obesidade. Foi bom que você estava na linha de frente também, dando plantões. Exato, na linha de frente. E ali eu tive que fazer assim, sabe, para realmente não complicar quanto à questão do Covid, e realmente deu certo. Daí eu comecei a tratar pessoas da minha família, marido, irmão, saí tratando todo mundo e essas pessoas começaram a ver. E daí eu fiz a transição da carreira. Então, hoje, realmente, eu me dedico a isso. Não que eu não deixei totalmente, mas, assim, eu me dedico, assim, é uma coisa que traz gratidão, satisfação de mudar a vida das pessoas, de mostrar a elas que elas podem, elas conseguem. E que essa resistência ao tratamento, eu posso ajudá-las, né? Para você ter ideia. Ninguém vai para uma festa e liga para o médico e pergunta se ele... Antes de ir para a festa, ele não precisa tomar um remédio da pressão. Mas para mim, eles ligam para saber, hoje eu vou para a festa, eu não tomo a medicação, doutora? Você tem que tomar a medicação, você não deixou de ser obeso porque você foi para uma festa, né? Mas é isso, e a gente tem que desmistificar o tratamento da obesidade e tentar fazer com que essas pessoas elas tenham acesso ao tratamento. Que são coisas simples que tem que ser feito no dia a dia que a gente está infringindo. Vamos, assim, inicialmente para os nossos telespectadores, falar um pouco sobre, assim, a etiologia, né? É eminentemente genética, cuidados ambientais, pais obesos terão filhos obesos, como é que vê essa questão inerente à etiologia, às causas da obesidade? Sim, claro que sim. Você sendo, né, fruto de uma mãe obesa, com certeza você tem uma predisposição genética aí. Então, se essa criança ela vai crescer num ambiente obesogênico, ela é sempre livre a excesso de calorias, a ingesta errada de alimentos, ela vai ativar os genes, sim, para a obesidade que ela veio ali guardadinho da mãe e do pai. Mas isso não é o seu legado. Isso você pode modificar. Então, esses são genes modificáveis. Então, se eu tenho duas irmãs gêmeas que vivem em ambientes diferentes e elas têm costumes diferentes, ela entendeu que ela precisa treinar, ela fazer uma atividade física, se alimentar bem, a outra não. Então, uma vai inibir o gene que ativa a obesidade, mas a outra não, ela está contribuindo. Então, por mais que ela venha da mesma mãe, com a mesma carga genética, uma está impedindo que ela desenvolva a obesidade, já a outra não, ela está permitindo. Então, isso não é sentença para ninguém, não é desculpa. Nós podemos combater, sim. Tá? Algumas profissões predispõem, assim como também fatores estressantes, né? Também predispõem em que proporção?
uma proporção altíssima, né? A gente está vendo pelos dias atuais o excesso de informações, estresse, trabalho, horas extenuantes de trabalho, inclusive noturno. Isso vai despertando gatilhos, né, em outras regiões do cérebro. Então, hoje, só por a gente dormir mal, no outro dia a gente já excede a quantidade de calorias, já ativa sistemas de recompensa na área do cérebro, que faz com que você busque uma ingesta maior de calorias, ou seja, de comida, e de comida errada e rápida, e que te traga satisfação, prazer. É meio que um sistema de recompensa. Eu saí ontem de um trabalho, hoje de um plantão, e cheguei ali, foi extenuante, difícil, e eu vou parar na primeira padaria, e eu vou comer o que tem de mais rápido para me manter acordada. É um sistema fisiológico normal que a gente não se dá conta. E eu vou buscar o que tem de mais rápido e o melhor, afinal eu mereço. E aí é que está o erro. Qual é nosso erro? E aí eu vou para casa e eu vou dormir durante o dia. O dia foi feito para a gente trabalhar, se exercitar. Então a gente está modificando o nosso ciclo circadiano, que é justamente isso. O dia foi feito para a gente se alimentar, se movimentar, se alimentar bem, e a noite para dormir. Com isso vai dando oportunidades a você se dar bem, né? Plantão estressante, no outro dia uma mesa farta, e esse hábito de vida ele começa a perceber a partir de quando, que modificação ou que sinais ele vai percebendo que está ficando obeso. Aí é que está o grande vilão. O paciente ele não se dá conta disso. Hoje eu tratada e alguns pacientes tratados, quando você entende isso, você começa a ver que está tudo errado nos dias atuais. A gente vê pelas proporções, os tamanhos das embalagens hoje, tamanho família. Os pratos são cada vez maiores. Né? O excesso de comida, o excesso de informação, a alimentação a gente tem ali na mão. A mamãe está com a comida lá prontinha na geladeira esquentada. Não, porque eu vou me levantar para ir na geladeira mais fácil, eu pedir um iFood, chegar aqui e já ter um alimento rápido. Então, a gente realmente não se dá conta. E não só isso, aquele trabalhador também que está muito estressado, enfim, ele ativa outras áreas. Então, não é só compulsão pela comida, aquela troca. Tem outros sinais que eles também não se dão conta. E depois a gente tem que fazer todo esse trabalho para mostrar e ele se controlar, né? E ele começa a se dar conta. Quais os órgãos-alvos que sofrem, né, com esse acréscimo de peso? Né? O coração é o primeiro, né? Isso, o coração, exatamente. O coração a gente tem uma sobrecarga pelo excesso de peso para bombear justamente, para manter nossos níveis de pressão, então ele começa a aumentar de tamanho. Então o paciente chega tratado pela pressão, né? A famosa gordura no fígado, que é a esteatose hepática, é muito comum e ela não é tratada, porque ela simplesmente é uma gordurinha no fígado, então eles já chegam com esteatose hepática. Então, eles chegam com privação do sono, eles chegam hipertensos, eles já chegam com passados de algum AVC, um derrame. E hoje em dia está se aumentando muito os casos de NASH, que é a esteatose hepática não alcoólica, já em crianças, pelo erro da dieta. Então, isso a gente já tem que estar de olho nessa população que são as crianças. E os adultos terem que tomar essa responsabilidade, porque está ficando cada vez mais difícil. Então, tem que desmistificar, o paciente ele tem que procurar ajuda, a gente tem que pegar na mão, porque os números estão alarmantes, é uma epidemia global, estão aumentando, né? E fica isso, assim, obesidade, não sou obeso, eu não sou inflamado, meus exames estão todos normais, eu não tenho colesterol alto, o médico disse que estava tudo bem, que eu não tenho nada, enfim, e não é assim. Hoje a gente já sinaliza como você está bem. Você está aqui, a gente senta com ele, já mostra várias patologias. Hoje você tem um quadro de ansiedade generalizada. Você está apresentando um quadro de compulsão alimentar. Você não escolhe a comida para lhe dar energia. Uma comida que você olha assim e que você come o que te dá prazer. Não é assim. Você pode fazer isso, sim. Claro, todo mundo merece isso. Mas não diariamente. Você tem que olhar como alimento, como o seu remédio, né? Que é uma coisa simples e que te dá energia quando você bota isso
Então, a gente está passando Caso por... contrário, vai transformar o remédio em alimento. Né? Exatamente. E o preço sai caro lá na frente, porque já chegam com excesso de medicamentos, enfim, e aí para a obesidade é mais alguns, e eles dizem, isso não dá. Mas, enfim, a gente tem que sair aí conversando e mostrando para eles que consegue sim, e eles conseguem entender. Existem algumas patologias que dão como consequências a obesidade. E a obesidade, como um caminho em via dupla, causa também algumas doenças. Né? Principais doenças que causam obesidade, por exemplo, algumas doenças endócrinas, né? O uso de medicamentos também. O uso de medicamentos, sim, muitos antidepressivos, algumas doenças endócrinas, o hipotireoidismo, né? Que é o déficit da glândula tireoide, então que dá energia para o nosso organismo, então o paciente realmente ele não tem energia para treinar, tem dificuldade, apresenta alguns quadros depressivos e acha que isso também é da vida dele e ele precisa de acompanhamento. Então hoje o paciente, eu acho que toda a especialidade médica, né? Eu tive agora num evento em São Paulo onde a gente teve um debate em todas essas especialidades, onde se falaram os próprios endócrinos, que a obesidade hoje, todos os médicos de todas as áreas têm que estar preparados para dar esse caminho. Né, para conduzir, porque o ortopedista vai precisar operar o joelho com artrose, que já foi daquele peso daquela paciente, se a gente coloca ele com um tratamento compensado da obesidade e a gente retira ali aquele excesso com fortalecimento, ele já vai ter uma cirurgia muito mais tranquila, com menos complicação. Então, hoje tudo é importante. Um anestesista para colocar um paciente na sala para fazer uma cirurgia de vesícula, ele precisa que o paciente, então, se ele está ali, o cirurgião vai operar para fazer uma simples cirurgia, o paciente obeso é mais complicado, né? Risco de trombose, tromboembolismo pulmonar, então pós-operatório é muito complicado. Então é importante tratar a obesidade. A exemplo, hoje é um caso de saúde pública, mas deu para perceber, durante a pandemia, né, que falava sobre as comorbidades, a obesidade se destacava assim com muita classe, né? Mas assim... Ou seja, assim, classe ocupando o topo das estatísticas. Até né? hoje está assim. É um caso de saúde pública. Total. Hoje, na atualidade, somos 1 bilhão de pacientes no mundo, né, que estão acima do peso. Hoje são 500 milhões de obesos em todo o país. Vamos trazer esses números para o Brasil. 60% da população adulta está acima do peso. E assim não se dá conta. Isso dificulta para as suas áreas de trabalho, laboriais, enfim, e não se dão conta também que a comida mais rápida, mais fácil, mais embalada, mais embutida, que está ali rápida, a gente não vai sentar na mesa para a gente conversar sobre o nosso dia, a gente está ali, um come de uma hora, o outro come de outra, isso afeta realmente, come mais rápido, come olhando no celular. Então, tudo prejudica, né? Favorece a progressão da doença. Existe o aspecto emocional, psicológico do paciente, que ele está tendo esse hábito de vida e termina sendo alimento dependente, ou seja, ou ele come ou não está feliz ou não se sente bem. Né? Como no início já dessa prevenção, o diagnóstico, a gente fala daqui a pouco, mas assim, antes desse diagnóstico, uma medida assim, de aspectos psicológicos de uma prevenção da obesidade. Então, hoje vamos falar do paciente, eu sempre digo para ele, como é que você entra? Vamos nós dois agora, na hora do almoço, entrar, enfim, num self-service. Vai eu e você, para onde você vai? Ai, doutor, eu vou lá e eu como o que eu gosto, e o que me dá prazer, e eu encho o prato. Eu digo, tá, mas passa por aquelas saladas antes. Não gosto. E aí depois passa o carrinho da alegria, do doce, também vai. Eu como também. E depois vem a culpa. E aí vai alimentando aquele ritmo, né? Aquele ciclo vicioso, e ele não se dá conta. Então a gente faz um recordatório alimentar, escuta o paciente, traça como é que está o seu sono, você está dormindo, quem não dorme bem tem uma tendência maior a dar esses gatilhos, né? A aumentar de peso. Então a gente escuta mediante, faz uma avaliação da composição corporal do paciente, mostra para ele que ele está com um percentual de gordura elevado,
que isso daí favorece a doenças crônicas, degenerativas, sai sinalizando, mapeando para ele. É praticamente, a gente fica ali uma aula tentando convencer o paciente e ele começa a entender que realmente... E daí quando a gente diz, olha, e aí você vai aceitar o tratamento, ele sai às vezes assustado, porque ele vai a um outro perguntar, enfim. Mas aí quando ele adere ao tratamento é só sucesso. E eu digo para ele que é o controle da doença, é o controle da obesidade. Devo perceber, eu tive essa semana em Moreno, lá em Pernambuco, e fui para uma churrascaria, né? Mas assim, fiquei muito feliz até pelo atendimento e a comida, mas a fila do self-service começa com belíssimas saladas, né? Se o contrário, se eu não tivesse colocado a salada, eu ia pegar bem a feijoada e outros apetrechos que tinham lá na frente, sabor, assim, que chamava muita atenção pelo aspecto. Meu Deus, mas assim, o pratinho já estava feito, mas é uma estratégia até ética, né, do restaurante começar por uma salada. Não? Com certeza, isso é maravilhoso. Você comendo um prato de salada antes, mastigando com calma, né? E aí aquilo dali já vai sinalizando, já vai lhe dando saciedade. E aí você colocar e esperar um pouco mais e colocar o seu alimento ali, a quantidade, as proporções, né? Sempre fazer metade mais um pouco de salada, legumes, sempre colocar uma proteína, uma carne, um bife e sempre ter um acompanhamento multiprofissional, né? Uma equipe multidisciplinar. Como todo tratamento, uma equipe multiprofissional é fundamental, mas como toda equipe tem que ter um líder e eu digo que esse líder tem que ser o médico, né? E para gerenciar. E daí, depois que a gente faz todo esse acompanhamento, a gente sai sinalizando. Procure um educador físico para lhe ajudar na atividade física. Não vá sozinho, porque você tem que aderir ao tratamento. Não adianta você ir para a academia, fazer uma atividade e ficar dolorido, cansado. Então, hoje você olha numa academia, são poucos obesos que estão na academia fazendo atividade física. Por quê? Porque eles não se sentem bem, já colocam ele logo. Não, eu digo, ele tem que aderir, ele tem que fazer pouco e ele se acostumar com o ambiente. Ele fazer daquilo um hábito, né? Quanto à relação à nutrição, a gente também escuta ele. Então, a gente, como médico, tem essa capacidade de entender que você, como médico também, a gente precisa de lanches que não podemos levar ou fazer, que sejam aptos para o nosso dia a dia. E, às vezes, a nutricionista lá gosta de quê? Então, a gente já passando isso, sinalizando, entrando em contato com o outro, né? Ele já consegue entender, entendi, então... O senhor precisa de um lanche prático ali, né? Aí já consegue ajudar. O mesmo poeta diz, a obesidade pode ser tratada e prevenida sem trazer complicações de saúde para a vida através de uma dieta equilibrada e correta para controle do peso e excesso de gordura com melhora da postura e autoestima do obeso. Que poeta, né? Parece que o poeta... trouxe, assim, em palavras, toda a conduta médica, não? Exato. Tem sempre os inspiradores, né? Que eles realmente têm esse dom de saber fazer em palavras. Mas é isso, a gente tem... Ô, Josiel, coloca, vê se tem uns vídeos. Olá, doutora Karina. Parabéns, a senhora está no programa do Dr. Gerson Odilon. Eu sou Lavínia, faço o 2º período de nutrição na UFAL e gostaria de perguntar para a senhora qual é a sua opinião com a romantização da obesidade hoje na internet, essa ligação da estética e da saúde que as pessoas acabam tornando como normal ser obeso hoje em dia. Qual é a sua opinião com essa romantização na internet? A romantização, né? O obeso se acha charmoso, é romântico, é belo ser obeso. A sua opinião sobre... Eu sou contra os dois extremos, né? Porque eu considero que os dois lados são doenças. Tanto aquele paciente que ele procura em excesso a melhora da performance física em excesso, como o paciente obeso também, ele é doente, ele não se dá conta e ele tem dificuldades de procurar o tratamento e é difícil. Então, para ele, é muito mais fácil ele negar e ele dizer, olha, eu estou bem,
eu sou saudável, isso é uma gordofobia, isso aí tem que me aceitar e faz parte, tem que ser assim, tem que precisar aceitar as pessoas. Então, isso não é assim. Eu sou assim, mas meus exames estão todos normais, e eu não tenho e tem que me aceitar. Eu sou contra isso, tá? Minha opinião. Porque você viveu essa experiência, então. Exato. Então, a gente não... Mas assim, eu estava inquieta com aquilo dali. Então, eu não acredito nisso, que você tem que estar publicando e divulgando esse tipo de divulgação na mídia, né? Propagando esse tipo de informação, porque aquilo dali é como se ele se sente confortável e ele acha, porque são pessoas que são famosas na mídia e têm alto poder de convencimento, né? E eles acabam se acomodando. Querendo fazer seguidores, né? Exato. E quais são os números da morte hoje da obesidade? 2,8 milhões de pessoas, né? Muito alto. Toda doença vem da complicação, a causa-morte não é a obesidade, mas está relacionada à obesidade, né? Insuficiência cardíaca está relacionada à obesidade. AVC está relacionada à obesidade. Resistência dos vasos. Diabetes começou, se não for tipo 1, a resistência à insulina. Então, tudo está relacionado à obesidade. Maravilha. Temos outros vídeos aí, vamos ver. Oi, Karina, tô por aqui para dizer o que é que você representa para mim, né? Para mim, aos meus olhos, você representa mudança de estilo de vida, mudança de vida, né? Hoje eu me sinto uma nova Camila, né? E tenho certeza que a maioria dos seus pacientes, eles têm essa visão com relação a você. Você não muda a estética de fora para dentro, na verdade você muda, começa pelo psicológico, né? Que você consegue embutir na cabeça da gente que nós precisamos mudar, precisamos procurar o nosso melhor, mas também você muda de dentro para fora, que é o primordial, o mais importante. Muito obrigada por tudo, você é uma excelente médica, né? Obrigada por cuidar de mim, obrigada por cuidar da minha família. Um beijo. É bom isso, né? Não, isso é o mais gratificante, né? Na nossa vida. São justamente esses tipos de depoimentos que a gente começa a voltar a ser aquela médica, a médica da família, né? A médica que dá assistência, aquela que a gente, então... É como eu falo, hoje eu não tenho como, né? Meus pacientes, eles têm que estar em contato comigo para tudo. Então, isso é muito gratificante, isso é propósito de vida. Então, hoje eu posso me dizer que eu trabalho feliz, eu sou muito mais feliz com meu pai, com minha família, eu estou junto, tenho mais tempo para mim, para estudar, então isso é muito gratificante. Você emociona, né? Emociona demais. Todos os dias eu me emociono com todas as histórias, sabe? Assim, porque eu começo a participar. A gente deixa de ser a médica e começa a ser realmente a mãezona. A mãezona e amiga da paciente. Então a gente está resgatando, eu me sinto nisso, na medicina da antiguidade. Ela falou algo assim que chama muita atenção, é que você não trata de fora para dentro, mas de dentro para fora, né? Tentando resgatar a autoestima daquela pessoa e motivando-a a levar aos cuidados que você propõe. Né? Claro, eu mostro sempre, você pode, aqui está o caminho, a gente vai junto, você tem todo... como você me chamar, me ligar, e eu quero que pergunte, a dúvida. Vai acontecer algumas coisas no caminho, se tiver algum deslize, não se preocupe, acontece com todo mundo, vamos lá, mas e assim vai, a gente vai conseguindo sim esse combate à obesidade. Que bom, vamos ver mais um outro. Então, olha, falar sobre a Karina é fácil, é uma pessoa muito humana, muito profissional e extremamente dedicada naquilo que ela faz. Eu conheci ela através de uma aluna e no decorrer de 2 meses eu consegui perder exatamente 10 quilos, algo que eu não conseguia há muitos anos. Então, obrigado, Karina, pela sua presença na minha vida e continue sendo a profissional excelente que você é. Tamo junto, um abraço. Agradecer ao professor Hernando também pela participação e foi ele exatamente que fez esse elo, né? Sugerindo seu nome aqui, a sua iniciativa de sair de terras longínquas, né, para estar aqui conosco. É uma honra muito grande, né? O professor Hernani, ali, assim, uma sumidade, né? Ele já também como intensivista, né? Como nutrólogo, enfim, com todos os currículos dele, ele se permitiu, ele deixou ser conduzido, que isso é o mais importante, e nós como colegas
temos esse costume de se automedicar e não procurar ajuda, o que também a gente deixa aqui para os demais colegas. A gente tem que deixar aquele momento nosso CRM, nosso registro do lado e se deixar ser conduzido pelo colega, né? Se entregar e confiar. E aí é só sucesso e ele se deixou ser conduzido e é uma honra para mim aqui, uma surpresa. E ele, muito bom, muito grata com isso, fico muito feliz. Esteve aqui conosco e nós saímos aí para tomar um cafezinho e aí contando um pouco dessa história belíssima, né? Da vida dele. Isso é muito bom, isso motiva bastante. O que não pode, muitas vezes, ele ficou e teve esse cuidado, né, de que, às vezes, alguns profissionais faz o antes e o depois, não é nenhuma questão dessa, é uma questão de mostrar a alegria, a felicidade, né, de que passou por um caminho ou está passando por um caminho que é regado com flores. Exato. Né? E mostrar isso também aos demais colegas médicos, né, que justamente a gente tem que ter isso, que se deixar ser tratado, né, e procurar ajuda também. Não, porque às vezes tem cuidados que cuidam, né? O Conselho Federal de Medicina teve uma preocupação, umas campanhas que foram feitas, porque muitas vezes os médicos ficam largados na medicina, ou seja, com toda razão, fez um juramento, mas vive esse sacerdócio e, acima de tudo, ele tem que também cuidar de si próprio, né? Cuidar de alguém que está próximo e olhar com muito carinho. Exato, a gente tem que preservar a nossa saúde justamente para cuidar do próximo, isso é fundamental, né? Pregar o que a gente faz e é muito difícil. Eu tinha essa certeza também. Eu achava que faltava o meu link para eu realmente alavancar isso quando eu conseguisse isso. E foi uma coisa que aconteceu realmente. Assim, do momento que eu comecei a ser tratada e hoje me mantenho, né, no gerenciamento, eu comecei a tornar isso, inserir isso de mim e isso passar para os pacientes. Então, eles têm essa confiança e eu consigo ser transparente com eles. Maravilha. Acho que tem mais um vídeo aí. Vamos lá. Olá, pessoal. Bom, eu gostaria de falar um pouco hoje sobre essa questão de obesidade. Primeiramente porque obesidade é um assunto sempre muito delicado que permeia as pessoas. Muitas vezes a gente acha que fica consciente, achando que, não, meu peso está legal, eu vivo bem assim. É uma maneira de nos aceitarmos. Há bem pouco tempo atrás eu tive uma conversa com uma médica sobre esse contexto e ela me explicou a importância que tinha em eu me reconhecer como gordo. E a partir daí eu comecei a procurar uma ajuda para um protocolo que pudesse realmente fazer com que minha vida fosse diferente. Comecei a imaginar como poderia ser realmente a minha vida dentro de um hospital, caso as coisas continuassem como estavam. E eu, pesando mais de 130 quilos à época, me conscientizei, procurei uma médica que pudesse me ajudar e ela me trouxe todas as informações necessárias deste protocolo e minha vida tem se transformado ao longo de muito pouco tempo. Ou seja, eu hoje tenho uma vida com muito mais qualidade, com condições de poder melhorar ainda mais. Eu já perdi 20 quilos, o que me deixou muito tranquilo no aspecto de autoconfiança em mim mesmo. Então, assim, este é um assunto que, se você não se conscientizar e não buscar ajuda, o amanhã pode ser muito tarde. Maravilha, não? Isso numa linguagem de um jornalista, né? Eu acho que nossos telespectadores poderiam assim, voltar, né? Dar um like no nosso programa também, volta e ver que se é isso que está faltando, né, na vida, para você ter essa vida saudável, né? E mostra isso com as palavras, né, com a fisionomia do mesmo, com esse testemunho, com a segurança com que ele dá esse depoimento. Isso é muito bonito. Né? Muito, muito, né? E aí você vê como é importante, inclusive na carreira dele como jornalista, né? Então tem tudo aquilo, a imagem, a voz, a saúde, o entorno familiar, né? Isso é importantíssimo, isso muda realmente vidas. É importante que todo paciente ele tome consciência, ele procure ajuda, saiba que hoje está cada vez mais se
demistificando a sociedade quanto ao tratamento da obesidade. Somos um grupo forte de médicos e a gente está aqui para ajudar, para realmente pegar na mão, e estamos em todo o Brasil e a gente sai se comunicando e compartilhando os casos mais difíceis, porque tem alguns também que não são fáceis, são resistentes, são mais difíceis de tratar, mas a gente está aqui para isso, para conseguir controlar essa doença crônica. Maravilha. O mesmo poeta, Gaudete Bandeira, ele diz: parece que a natureza firmou com Deus um acordo para que no gênero humano tenha o magro, o médio e o gordo, cada um com seu calibre e um ajuste, se ajuste, se equilibre, preserve e siga em frente com fé e convicção para alcançar um padrão de uma vida digna e decente. E o colega jornalista, o Rodinei, ele fala exatamente desse protocolo, né? Que protocolo, assim, por cima, isso não é uma consulta para os telespectadores, mas assim, o básico, né? Para você que tem um excesso ponderal, né? Se considera um gordo, ele possa de imediato tomar consciência e que caminhos percorrer dentro de um protocolo assim, à luz da ciência. Então, primeira coisa é consultar um médico, não fazer nada pelas redes sociais, através de pessoas que não são, né, que não têm a função, o gabarito para isso. Procure um médico, faça uma avaliação, né? E aí perguntem, hoje a informação está para todo mundo, chega e então cheio de excessos de informações. Então a gente tem que começar a procurar, a se interessar por isso. Então, mediante uma avaliação médica, uma consulta, e aí a gente chega com esses pacientes e faz essa avaliação física, faz um recordatório alimentar, vê como é que está o sono. Se ele já iniciou atividade física, a um primeiro momento eles são resistentes, ou eles já vêm, porque eu não posso, enfim, aquela negação. E aí eles começam a entender, trazer essas equipes multidisciplinares para a clínica para facilitar mais uma conversa. Então o paciente entra na consulta, na próxima ele já vem, ele já escuta uma nutricionista, ter um profissional de educação física, mas eu não posso, mas ao princípio, mas assim, mostrar quais as condições que ele pode caminhar, que hoje a gente tem que fazer como antigamente, aumentar o nosso gasto calórico, né? Gastar mais energia, voltar a ir ao ar livre, a andar de bicicleta com as crianças, a se movimentar mais e não se confinar mais. Que isso daí realmente está prejudicando, tanto na questão emocional, né, de todo mundo, mas que também o excesso de tela e de tanta informação acaba sinalizando inconscientemente para nós e acaba despertando gatilhos que a gente não se dá conta. E aí a gente tem que começar a ter responsabilidade para isso. Então as telas hoje, a gente está aqui falando um tema e elas estão captando o que te interessa e já começam a te mostrar aquilo dali. Então já te começa a tentar te induzir para tudo, para comprar, para comer. Então a gente tem que ter isso, né? Começar a buscar informações e ter noção do que está acontecendo à nossa volta. As telas geralmente são assim, né? A gente está conversando aqui sobre um prato preferido que eu comi, daqui a pouco eu ligo o celular, já está aparecendo. Exato. A mídia é poderosa, né? Muito poderosa, muito poderosa. Então a gente tem que trazer a nosso favor isso, como a gente está fazendo aqui, né? Justamente para explicar a essas pessoas, porque esse é o meio de informação mais importante. Nós, como médicos, assim, a gente estava falando antes, a gente não tem o costume de estar aqui falando e estar na mídia, né? Então, o senhor está de parabéns aqui, que é uma honra muito grande esse programa. Fico feliz. E está divulgando para essas pessoas. E só gratidão, isso mostra que realmente gratidão de estar aqui e o que eu estou fazendo, que eu estou no caminho certo. Gratidão é nossa, mas vamos assim, pensar nessa classificação de obesidade, né? Existe uma classificação própria baseada no IMC, né? Como se dá essa classificação para que o nosso telespectador possa já se encontrar, né? Para dar o primeiro passo. Então, hoje o IMC é o Índice de Massa Corporal, né? A gente faz um cálculo mediante o peso e a altura do paciente, onde ele é classificado ali. Então, de 18 a 24,5, ele é considerado que ele tem um IMC normal. A partir de 25 a 29,
ele está ali em sobrepeso e a partir de 30 ele é considerado obesidade. E aí vai se dividindo em obesidade grau 1, grau 2, grau 3, cada vez mais obeso. Mas uma coisa que realmente nos chama a atenção é que hoje um paciente, a gente já consegue perceber isso, que um paciente ele às vezes está no IMC normal, considerado uma faixa etária normal, mas quando a gente vai avaliar, ele tem um percentual de gordura elevado. Ele está realmente já entrando no processo inflamatório e ele não se dá conta. E hoje, com a medicina avançada, a gente já consegue detectar isso e já consegue atuar ali no foco, né? Já tentando mostrar para ele que ele já também começa a não se sentir bem, os níveis de energia, cansaço, fadiga, disposição, irritabilidade. E aí a gente já consegue atuar mais precocemente e mostrar para ele que ele está entrando numa faixa de risco. E a gente, quando começa a captar esse paciente mais cedo, é melhor. Doutora Karina, existe hoje, dentro dessa classificação, algumas pessoas que desejam chegar a um nível para ser inserida dentro de protocolo de cirurgia bariátrica, né? Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, obesidade é doença e eu não sou contra a cirurgia bariátrica. Inclusive, eu trato muito pós-bariátricos, tá? E eu tiro muito também pacientes da cirurgia bariátrica. Mas pacientes, tem alguns que eles, por outros motivos, eles não conseguem, eles sim têm indicação de cirurgia bariátrica, tá? Mas ele tem que entender que a cirurgia bariátrica, quando indicada também pelo colega, eles precisam, inclusive, às vezes, passar por a gente para o cirurgião bariátrico levá-lo à sala para poder operar. E aí eles também precisam entender que mesmo eles operado pós-bariátrica, eles precisam de acompanhamento multidisciplinar, eles precisam tratar o emocional. Aquela microbiota, aquele intestino, aquela populaçãozinha dele ali não foi modificada, então ele precisa inserir hábitos. Então não é só ele operar e dizer, oi, eu perdi peso porque eu estava com risco cardíaco ou com diabetes. Não. Oi, eu consegui chegar e eu preciso manter, e eu continuo doente. Então, o tratamento continua mesmo após a bariátrica. Porque, assim, só 30% na literatura, pelos números, que conseguem manter o peso pós-bariátrica. A grande maioria vai para o reganho de peso. Então, considerando esses números, assim, anteriormente falados, da obesidade no nosso país e no mundo, 70% é um número considerável, né? Se você opera, você tem 70% de possibilidade de voltar a adquirir o mesmo peso e o que torna mais grave, né? Considerando a necessidade de uma outra cirurgia. Quer dizer, o protocolo não vai ser o mesmo da primeira. Não. Ele tem que entender se o médico indicou para isso, ele também precisa, né? Ele já diz assim, olha, você precisa perder peso para te colocar na sala para fazer uma bariátrica. Então, mesmo ele fazendo a bariátrica, você precisa continuar o tratamento pós-bariátrica. A gente vai conseguir, porque agora você está com risco elevado, realmente. Risco de morte, risco maiores. Então, a gente tem que ir para isso, mas ele precisa continuar, ele tem que ter consciência que o tratamento continua. Você divulga muito, através da mídia também, né? Aparece a cirurgia bariátrica, aquele boom, aquela corrida frenética em busca da cirurgia bariátrica. E a gente vê que assim, o custo da saúde aumenta muito, porque uma cirurgia como essa envolve N profissionais. Deveriam os nossos telespectadores tomar consciência, né, todos nós, de que a prevenção a chegar dentro da classificação de um obeso é o mais fácil e menos custo. Muito menos custos, né? Resgatar hábitos de vida saudáveis, inclusive, que tenham acesso a toda a população. A gente realmente ter acesso, voltar ao costume de ir à feira livre. Por que não? Programa de família. Ensinar as crianças a importância do alimento. Cozinhar com essas crianças juntos. Mostrar para elas a importância de um prato saudável. Ser exemplo para elas. Por que não? Né? Isso aí é estimular habilidades, modalidades ao ar livre. O que gosta. Não quero, não posso ir para uma academia. Quer dizer, sai mais barato até isso, entendeu? Ir uma feira livre do que você comprar industrializados, embutidos, enfim, que está ali, que você vai pagar um preço maior lá na frente com sua saúde. Verdade. E às vezes eu não tenho tempo para ir a uma academia, várias desculpas que se usam. Mas você pode até
subir as escadas do seu edifício, fazer uma caminhada no entorno do seu condomínio, ou na rua, na quadra onde mora, são alguns fatores iniciais que já colocam você na condição de se sentir melhor, não? Eu não tenho cordel, mas hoje em dia eu já trato todas as objeções dele. Eles como chegam, não tenho como ir para a academia. Eu digo, você tem tempo para tomar banho? Então hoje a gente tem que ter isso, que a gente tem que colocar no hábito, né, de fazer esse tipo, a gente tem que criar o hábito. Então temos que inserir isso na nossa vida. Então não é dizer não tenho como. Como iremos fazer? Qual o horário? Qual a melhor escolha? Como podemos começar? Como é que a gente pode fazer isso na sua vida? Por isso que eu falo que é um protocolo. Como é que a gente vai iniciar isso aqui? Porque tudo tem que ser negociado, a gente tem que expor para ele o porquê e mostrar. Então a gente tem que ter esse tempo para mostrar e os benefícios para isso. Que esse exercício físico libera substâncias que vão trazer bem-estar, que vão levar à saúde, que vai evitar a medicação, que vai evitar o custo no bolso. Então você tem que ter o manejo de saber também os gatilhos e as técnicas para também tratar essas objeções e, como o senhor falou, subir escadas, né? Procurar andar mais, ir na padaria. Por que ir de carro? Porque a gente não pode ir mais andando, caminhando. Nós agradecemos a doutora Karina Moura Brito, por estar aqui no nosso programa. Dizer que esse programa é seu, tantas outras vezes que queira voltar aqui, tá certo? Receberemos de braços abertos. Qualquer dia a gente dá uma passada lá em Recife, pode fazer um programa, a perspectiva nossa de fazer esses programas também externos, fora do estúdio. Hoje, a exemplo disso, a sua presença aqui, a gente mudou o estúdio aqui, alguém passou uma pá aqui, o pedreiro corrigiu isso aqui, o pintor também, e lhe oferecemos esse estúdio. Algumas considerações, doutor, para o nosso público que é leigo, né, que constituído também de profissionais, acadêmicos, umas considerações finais vindas da sua pessoa, será bem aceito para nós e para eles. Então, vou dizer para vocês, assim, a gente resgatar hábitos saudáveis é muito mais simples. Então, vamos resgatar, privar, tomar conta do nosso sono, buscar mais atividades ao ar livre, vamos sentar numa mesa, vamos conversar entre família, vamos nos alimentar bem, né? Longe de telas, de desligar a TV, de computadores, de smartphones, enfim. E aí não vamos comer rápido, vamos mastigar, não vamos se alimentar bebendo, né? Cuidar tudo isso. E são dicas simples. Isso sai muito, isso faz uma diferença enorme. Isso tudo está acontecendo porque a gente está excedendo essas coisas simples. Então, quando você começa a se dar conta que o simples é o que faz diferença, dá muito certo. Então, todo mundo tem como trazer isso para a sua casa e deve, e é muito satisfatório. Maravilha. Então, agradecemos a você pela sua presença, agradecer ao Hospital Vida, que faz com que esse programa exista, a Outra Plástico, quando você for pedir também alguns produtos feitos pela internet, elaborados pela internet, etc. Escolhe aqueles que têm uns produtos descartáveis de Outra Plástico, tá certo? Copos, talheres, marmitas e etc. e tal, porque eles também estão presentes aqui junto conosco no nosso programa. Doutora Karina Moura Brito, muito obrigado por estar aqui. E o programa é seu. E você, telespectador, mais uma vez agradecemos por caminhar ao seu lado. E fiquem certos que na próxima semana estaremos mais uma vez com o programa Medicina em Destaque. O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza.